Moraes revoga tornozeleira de Marcos Duval, um marco para a liberdade parlamentar. A política brasileira foi novamente sacudida por uma decisão vinda diretamente do Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, 29 de agosto de 2025, o ministro Alexandre de Moraes decidiu revogar parte das medidas cautelares que vinham sendo impostas ao senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. A medida, que inclui a retirada da tornozeleira eletrônica e o desbloqueio de bens e salários, abre espaço para uma reflexão profunda sobre os rumos da justiça brasileira, o alcance do poder do STF e, sobretudo, a importância de se respeitar as prerrogativas parlamentares em uma democracia. O fim de uma marca de humilhação. A primeira decisão de Moraes que chama atenção é a retirada da tornozeleira eletrônica. Este equipamento, amplamente utilizado no país para monitorar criminosos reincidentes, passou a ser imposto também a parlamentares eleitos pelo voto popular, como se fossem inimigos da sociedade. A tornozeleira é mais do que um simples aparelho. Ela é um símbolo de constrangimento público, de estigmatização social e de criminalização antecipada. No caso de Marcos Duval, foi um fardo pesado que agora chega ao fim. Da mesma forma, Moraes revogou o recolhimento domiciliar noturno, medida que feria diretamente a liberdade de ir e vir de um senador da República. Ora, se o parlamentar tem mandato outorgado pelo povo, como justificar que, após determinado horário, seja obrigado a permanecer confinado em sua residência, como se fosse um criminoso perigoso? A decisão de agora, portanto, corrige um exagero evidente: o desbloqueio das contas e o direito ao exercício do mandato. Outro ponto fundamental foi o desbloqueio de salários, verbas de gabinete e contas bancárias. Marcos Duval estava literalmente impedido de trabalhar. Seus bens pessoais, incluindo cartões, imóveis, veículos e até embarcações, estavam bloqueados. A quem isso beneficiava? Qual era a utilidade prática de sequestrar o patrimônio de um senador, que precisa se manter ativo para desempenhar suas funções? O próprio desbloqueio demonstra que houve um exagero inicial. O parlamentar não pode ser privado de sua remuneração, de suas verbas constitucionais e de sua estrutura de gabinete, pois tudo isso não é um favor, são ferramentas de trabalho asseguradas pela lei. Ao liberar novamente esses meios, Moraes admite, na prática, que as medidas estavam excessivas e desproporcionais. O que ainda permanece? É verdade que nem tudo foi revogado. O ministro manteve a proibição de Marcos Duval deixar o país, assim como reteve seus passaportes, inclusive o diplomático. Trata-se de um lembrete claro de que as investigações continuam em andamento e de que o senador ainda será acompanhado de perto pela Justiça. Mas, diante do conjunto da decisão, não resta dúvida de que a principal mensagem foi a de redução do peso da mão judicial. O STF reconheceu que não há necessidade de manter medidas abusivas contra um parlamentar que já se encontra afastado temporariamente do mandato por questões de saúde. Saúde e política lado a lado. Aliás, o fator saúde foi determinante nessa reviravolta. Marcos Duval apresentou um laudo médico atestando a necessidade de afastamento. O Senado aprovou uma licença de 119 dias para que ele pudesse cuidar de sua condição clínica. Ora, se um representante eleito apresenta provas médicas de que precisa de afastamento, como justificar a manutenção de medidas extremas que apenas agravam sua situação? A decisão de Moraes, portanto, embora tardia, reconhece o peso do fator humano na política. E esse ponto é crucial. A política não pode ser um palco de destruição pessoal, onde a saúde física e mental dos envolvidos é colocada em segundo plano diante de disputas de poder. O histórico do senador e as investigações. É importante lembrar que Marcos Duval estava sendo investigado por obstrução de investigação de organização criminosa e incitação ao crime. Ele havia descumprido ordem judicial quando viajou aos Estados Unidos, chegando a gravar vídeos em Orlando. Esse episódio resultou na aplicação das medidas severas que agora foram revistas. Contudo, o avanço das investigações e a apresentação do laudo médico abriram espaço para uma revisão proporcional. Não se trata de absolvição nem de impunidade, mas sim de adequação. O devido processo legal não pode ser usado como instrumento de perseguição, mas como um caminho de justiça equilibrada. O que essa decisão representa para o Estado de Direito? Ao revogar as medidas mais duras, Moraes dá um sinal claro de que ainda há espaço para o equilíbrio dentro da Suprema Corte. Para os defensores do Estado de Direito, isso representa um alívio, mostra que o Senado e seus representantes não podem ser tratados como inimigos do regime, mas como parte essencial da democracia. É claro que há quem veja nessa decisão apenas um recuo estratégico, motivado pelo desgaste de imagem do STF e de seu ministro mais midiático. Mas, independentemente das intenções, o efeito prático é positivo.
Marcos Duval recupera sua liberdade de expressão, sua mobilidade política e sua capacidade de atuação. Um alerta contra o arbítrio. Esse episódio deve servir de alerta. É preciso impedir que o judiciário ultrapasse seus limites constitucionais. O papel do STF é garantir a Constituição, e não reescrevê-la conforme conveniências momentâneas. Medidas extremas, como tornozeleira eletrônica e bloqueio de bens de parlamentares em pleno exercício do mandato, ferem diretamente os princípios republicanos. O recuo de Moraes prova que a pressão da sociedade e a exposição dos excessos funcionam. É um lembrete de que o poder deve ser sempre fiscalizado, inclusive quando está nas mãos daqueles que deveriam ser os guardiões da lei. A repercussão conservadora. Entre lideranças conservadoras, a notícia foi recebida como uma vitória parcial. Não se trata de absolver Marcos Duval de qualquer investigação, mas sim de restituir sua dignidade enquanto parlamentar. A volta de sua liberdade financeira, política e comunicacional reforça que a democracia não pode ser sequestrada pelo arbítrio judicial. A direita brasileira deve ver esse episódio como um símbolo. Quando a sociedade se mobiliza, quando a pressão se acumula, é possível frear abusos e recuperar espaços de liberdade. O que esperar daqui para frente? Agora resta acompanhar os próximos passos. Marcos Duval terá tempo para cuidar da saúde, mas, com as redes sociais desbloqueadas e sua voz novamente ativa, certamente voltará a influenciar o debate público. O STF, por sua vez, será observado de perto. A forma como conduzirá as investigações contra o senador servirá de termômetro para sabermos se a corte seguirá abusando de medidas autoritárias ou se passará a agir com mais moderação. No fim das contas, a revogação da tornozeleira de Marcos Duval não é apenas um detalhe de processo. É um episódio que traz à tona o verdadeiro debate: qual é o limite do poder judicial em uma democracia? Se a Constituição assegura prerrogativas aos parlamentares, cabe ao STF respeitá-las e não destruí-las. Esse caso entra para a história como um lembrete de que a liberdade não é concedida por ministros de toga. Ela é um direito inalienável do povo e de seus representantes. A decisão de Moraes, mesmo que parcial, é uma vitória do bom senso. Mas também é um alerta permanente de que precisamos estar vigilantes, sempre prontos a denunciar excessos e a defender as instituições que realmente servem ao Brasil. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.